Queridos irmãos e irmãs, nesse terceiro vídeo catequético, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, tem por título este vídeo Escuta da Palavra e seu Anúncio, condição e fruto da animação bíblica de toda a pastoral. Na Novo Milênio Neunte, São João Paulo II indicava para a Igreja, no Novo Milênio, as seguintes prioridades pastorais: a santidade, a oração, a Eucaristia Dominical, o sacramento da reconciliação, o primado da graça, a escuta da palavra e o anúncio da palavra. Sobre as duas últimas, a escuta da palavra e o seu anúncio, gostaria de brevemente partilhar com vocês numa breve síntese. O primado da santidade e da oração só é concebível com base em uma renovada escuta da palavra de Deus, que sem dúvida vem sendo valorizada desde o Vaticano II. É preciso, então, prosseguir nesta linha, sendo necessário que a escuta da palavra se torne um encontro vital, segundo a antiga e sempre válida tradição da Léxio Divina, que permite ler o texto bíblico como palavra viva que interpela, orienta, plasma a existência. Alimentar-se da palavra para sermos servos da palavra no trabalho de evangelização. O apelo à nova evangelização nos interpela. O sentimento ardente de Paulo nos deve contagiar a todos. Ai de mim, se não evangelizar. Quem, com efeito, verdadeiramente encontrou Cristo, não pode guardá-lo para si. Tem de anunciá-lo. É preciso um novo ímpeto apostólico, uma nova missionariedade, vividos como compromisso diário nas comunidades e grupos cristãos, no respeito à exigência de inculturação e ao rosto pluriforme da Igreja. Cristo há de ser proposto a todos com confiança. Na missionariedade confiante, empreendedora e criativa, sirva-nos de estímulo e orientação o exemplo de tantos santos e mártires. A Igreja encontrou sempre nos seus mártires uma semente de vida. Neles, a palavra de Deus semeada em terra boa produziu o cêntuplo. Eles, os santos e mártires, com o seu exemplo, indicaram a nós e, de certo modo, aplainaram-nos o caminho do futuro. A nós resta-nos apenas seguir, com a graça de Deus, as suas pegadas. O Papa Emérito Bento XVI, por sua vez, em maio de 2007, no discurso inaugural da Conferência de Aparecida, acentuava com força que para a nova etapa a ser percorrida pela Igreja Missionária da América Latina e do Caribe, a partir de Aparecida, é condição indispensável, dizia ele, o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Por isso, prosseguia Bento XVI, é necessário educar o povo na leitura e na meditação da palavra, que ela se converta em alimento, para que, por experiência própria, vejam que as palavras de Jesus são espírito e vida. Do contrário, como vão anunciar uma mensagem cujo conteúdo e espírito não conhecem profundamente? É preciso, então, concluía o Papa Emérito Bento XVI, fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida na rocha da Palavra de Deus. O documento de Aparecida, de sua parte, fazendo eco à exortação papal, ofereceu-nos um forte e apaixonante convite à leitura orante da Palavra de Deus, reconhecendo que, se bem praticada, ela conduz
ao encontro com Jesus Mestre, ao conhecimento do mistério de Jesus Messias, à comunhão com Jesus Filho de Deus e ao testemunho de Jesus Senhor do Universo. Recordemos ainda que já em setembro de 2006, o Papa Emérito Bento XVI aceitara para a 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, por ele convocada para outubro de 2008, a proposta do tema A Palavra de Deus na Vida e na Missão da Igreja. Ao inaugurar, depois em outubro de 2008, a Assembleia Sinodal, o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, quer comentando a imagem bíblica da vinha, na celebração eucarística da abertura do Sínodo, no domingo 5 de outubro, quer meditando alguns versículos do Salmo 118 ou 119 sobre a Palavra de Deus, na celebração da hora tércia, no início da primeira congregação geral do Sínodo, no dia 6 de outubro, ele nos oferecia ricas e densas reflexões e orientações. Da homilia de 5 de outubro de 2008, na missa de abertura do Sínodo, quero destacar as seguintes considerações do Santo Padre. Quando Deus fala, existe sempre uma resposta. A sua obra de salvação requer a cooperação do homem. O seu amor espera correspondência. Devemos produzir bons frutos. Daí a advertência do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, que nunca aconteça o que é narrado pelo texto bíblico a propósito da vinha. Esperou que desse uvas, mas só produziu agraços. Urge a conversão do coração e, como nota o Papa, somente a palavra de Deus pode transformar profundamente o coração do homem. E, por isso, é importante que com ela entrem numa intimidade cada vez maior os fiéis individualmente e as comunidades. Alimentar-se da palavra de Deus é, para a vida e missão da Igreja, tarefa primária e fundamental. Com efeito, observava o pontífice, se o anúncio do Evangelho constitui a razão de ser e a missão da Igreja, é indispensável que ela conheça e viva aquilo que anuncia, para que a sua pregação seja credível, não obstante as debilidades e as pobrezas dos homens que a compõem. Além disso, prosseguiu o Papa, sabemos que o anúncio da palavra tem como seu conteúdo o reino de Deus. Mas o reino de Deus é a própria pessoa de Jesus, que com as suas palavras e as suas obras oferece a salvação aos homens de todas as épocas. Sentimos então, concluía Bento XVI, como é necessário colocar no âmago da nossa vida a palavra de Deus. Acolher Cristo como nosso único Redentor, como o Reino de Deus em pessoa, para fazer com que a sua luz resplandeça em todos os âmbitos da humanidade, da família à escola, à cultura, ao trabalho, ao tempo livre e aos demais setores da sociedade e da nossa própria vida. Também a Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, enfatiza a importância fundamental da palavra de Deus na vida e missão da Igreja. Basta citar 2 números que quero compartilhar com vocês. Não é só a homilia que se deve alimentar da palavra de Deus. Toda a evangelização está fundada sobre esta palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. A Sagrada Escritura é fonte da evangelização. Por isso, é preciso formar-se continuamente na escuta da palavra. A Igreja não evangeliza se não se deixa continuamente evangelizar. É indispensável que a palavra de Deus se torne cada vez mais o coração
de toda a atividade eclesial. Francisco está aqui citando Bento XVI. A palavra de Deus, ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e torna-os capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária. Superamos já a velha contraposição entre palavra e sacramento. A palavra proclamada, viva e eficaz, prepara a recepção do sacramento. E no sacramento, essa palavra alcança a sua máxima eficácia. E ainda uma outra passagem da Evangelii Gaudium do Papa Francisco. O estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os que creem. É fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. A evangelização requer a familiaridade com a palavra de Deus, e isto exige que as dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseverante da Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante, pessoal e comunitária. Nós não procuramos Deus tateando, nem precisamos esperar que Ele nos dirija a palavra, porque realmente Deus falou. Já não é o grande desconhecido, mas mostrou-se a si mesmo. Acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Meus queridos irmãos e irmãs, com estas palavras recolhidas, do Papa São João Paulo II, do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, queremos, e também do documento de Aparecida, queremos refletir sobre a importância da palavra de Deus, sobre a sua centralidade. Queremos oferecer neste mês da Bíblia essa pequena moldura para uma grande urgência da nossa ação evangelizadora. Igreja deve ser lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Deus a todos abençoe.